Vou botar para gravar, então. Falta pouca gente para entrar. Bom. Então tá, gente, queridos. Bom dia para todos. Mais uma Meilia, pede minha vida para te ver no Insta. De aula, com essa aula maravilhosa de história, né? Tô vendo aí a maioria das carinhas abriram as suas câmeras, né? Faltou aí Gabriele Martins, o Miguel Martins. Que isso? Miguel Martins, é o sobrenome dele que aparece. Ah, sim. Ah, isso era agora. O Gabriele Martins, eu da onde? Tu falou Gabriele Martins. Será um sinal? Querida, a tela trocando mais. Deixa eu ver quem é que aparece. Será? A Júlia. Sura. Olha só, hoje que me lembrar que Miguel é bem pequenininho, né? Olha o Raul. Não é muito difícil. Tudo bem, Raulzinho? É baixinho eu sou, mas bem maior do que antes, pelo menos. Então, amores, falando um pouco, né, retomando, algumas pessoas... Hoje de manhã, eu nem quis olhar ontem à noite, né? Porque enquanto eu dava aula, eu via que estava bombando o grupo ali da 81, mas eu nem entrei para dar uma olhada, né? Qual seria o teor da pergunta, mas daí hoje de manhã, como eu sou muito curiosa, né? Eu fui olhar as perguntas, né, do grupo. Era a Camille, né? Perguntando qual era o prazo, o horário que ela poderia ainda enviar o trabalho. É. Eu amo essa coisa de vocês te mandarem um dia antes do prazo. E daí já tem uns que ficam bloqueando, achando que é um trabalho novo. E quando é que ela deu isso? Eu adoro esse movimento. Senhora, mandei no horário, um dia antes, tudo certinho. Senhora, eu mandei o trabalho semana passada, né? Aí Quem é o Nicolas? Eu mandei ontem, Sura, fiquei até de Sura fazendo. É o que mais se comunica com a Sora, né? Eu mandei ontem. Os horários que o Nicolas me manda mensagem, justamente eu estou em aula, né? Mas aí eu mando lá umas mensagens para eles, né? Sim, não, isso, E chegou o e-mail, Sora, o Nicolas sempre preocupado. Às vezes eu recebo também ali das gurias também, né? Entrou, Sora, o trabalho? Sim, não, talvez, né? Mas é o que eu sempre digo. Aguardem um pouquinho que em seguida eu dou o retorno para vocês, tá? Então, meus amores, quem por acaso assim esqueceu, teve problemas para o envio, mandem hoje, tá? Eu só espero que ninguém tenha deixado para realizar o trabalho hoje, né? Que seja só a forma. Olha ali que bonitinho, Gabriele. Desde a capa de canetinha, né? Que tenham, então, né, realizado a atividade, só não teve a oportunidade de enviar, mas, que coisa mais amada desse mundo, vocês irão enviar ainda hoje, tá? Porque ninguém aqui... Olha, eu fui muito boa de coração, deixando que vocês enviassem ainda uma semana após, né, o que todos os outros colegas tinham marcado para vocês. Enfim. Continuando, então, a aula de hoje com a Revolução Francesa, né? Os ideais da Revolução Francesa, já justamente sabendo, olha aí que lindo, sabendo que vocês estavam aí com as cabeças ocupadas e voltadas para o término do trabalho de pesquisa, porque foi um trabalho de pesquisa, né? Alguns não entenderam muito bem isso e continuaram com o esquema do copia e cola. Esses vão ter notas especiais, né? Porque vocês são crianças boas de coração, né? E merecem notas. Olha só. Só eu posso até Qual tem mostrar os certeza que eu não resuminhos fiz. que eu fiz. Eu lia na internet e eu fazia resuminho. Eu fiz resumo até no meu caderno, Sora. Viu que coisa linda, Sofia? Isso aí. O Miguel Agora, a também gente vai apresentar esse trabalho hoje em aula? Aqui, ó. O resuminho tudo. Como é que é? Quem é que perguntou alguma coisa do trabalho em aula? Ajuda. A gente vai apresentar ele, Sora? Apresentar? Não. Era só enviar. A gente já falou sobre esse conteúdo da pesquisa de vocês. A gente já trabalhou esse conteúdo.
Só porque eu tinha gostado da minha pesquisa da Catarina Vocês Grande. gostaram, né? Vocês amaram o iluminismo, né? Eu gostei mesmo. Não, mas é muito bom trabalhar sobre isso. Nos abre para o pensamento, entendeu? Para a gente começar a pensar em coisas do hoje. Tá? A Revolução Francesa Eu também. achei tão bonitinho meu trabalho. Eu imagino. Eu posso mostrar aqui? A cara da Duda quando falou assim. Eu gostei do meu também, Sora. Ai, meu ficou muito fofinho, olha, Sora. Mas é bom. É bom. Gente, é bom pesquisar, gente. Vocês têm que entender que é bom pesquisar. Porque a pesquisa não fala só de história, tá? Quando a gente começa, a gente tem esse pé para pesquisa, a gente começa a fazer isso, a gente começa a se apropriar e entender melhor as coisas, né? Então, isso nos abre visões, né, maiores, né, uma maior alcance, né, de entendimento. Isso para tudo, entendam isso. Bom, na última aula a gente estava, passei para vocês o slide, né, sobre a Revolução Francesa, até vou tirar aqui a República Oligárquica para não confundir a cabeça de vocês, que esse é o conteúdo do 9º ano, né, a questão das oligarquias, né, e nós vamos hoje assistir um primeiro trecho da videoaula que fala sobre, para vocês compreenderem esse slide que eu passei para vocês e comentei na última aula sobre a Revolução Francesa, mas a gente volta um pouco, né, para falar agora sobre isso. Então, como eu estava falando, eu não mandei aquele esquema que eu prometi, já para não confundir a cabeça de vocês, entendeu? Para não dar né, o 110 e o 220 aí junto. Então, hoje sim vai, tá? Para não ter problema aí na cabeça de vocês. Tem gente que tem problemas, né? Daí da interferência não dá certo. Deixa eu botar aqui. Tarará. Tarará. Uma janela. Agora eu tô aprendendo a dominar. Tá aparecendo? Revolução Francesa? Sim. Depois da última aula, foram. Olha que bonito, né? Eu tá bem ruim esse. Quem é que tá falando? Então, tá, pessoal, o que a gente entende? Então, voltando, né, a esses slides da aula passada, fazendo um apanhado geral, né? A gente tem, então, a Revolução Francesa no século XVIII, que foi considerado um dos marcos da história, né, que acabou alterando profundamente a base do poder político e social da França, sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema, né, que aí marca esse início, né, de estrutura, principalmente organização dessa estrutura política e social, né, da França. A gente tem aí uma França que inicia, então, pré-revolucionária, né, é um prefixo, né, pré-revolução, sob uma forma de governo totalmente monárquico e absolutista. Quando a gente fala em poder absolutista, a gente está falando sobre o quê? Poder absoluto de um? Não é Deus, é o nobre. Que é um? Da igreja? Vamos, Sora. Rei. Tá. Nobre conta, Sora? Oi? Os nobres contam, não? Sim, mas como a gente está falando de monarquia, né? Tá. E aí a gente entra numa estrutura social profundamente desigual, excluindo a maioria da população. Quando a gente fala em desigualdades, já logo vem o som da desigualdade social, onde grande parte da população não tem acesso a essa distribuição da estrutura social política, né? Essa sociedade, ela é estamental. Quando a gente fala em estamentos, a gente fala em divisões, né, rigidamente dividida em ordens ou classes. Então, esses três links, né, então, dão uma característica para essa França pré-revolucionária. Uma França que tem uma forma de governo monárquico e absolutista,
uma França pré-revolucionária tem uma estrutura social profundamente desigual, né? Excluindo a maioria da população. Quando a gente fala, mais uma vez, nesse termo de exclusão da população, as exclusões são de maioria, né, de participação política, né, e na organização social de um determinado lugar, e a sociedade dividida, né, quando falo em estamento, é divisão, rigidamente dividida em ordens e classes. Esse outro slide, então, traz essa divisão, né, aí da qual esse último slide ele fala, né, desse estamento. Nós temos aqui, então, a sociedade francesa dentro do antigo regime, no topo, 1% de primeiro estado, que é a representação aí do clero, né? Depois a gente tem aí, no segundo momento, no 2%, né? Olha, vejam bem, 1% representação do clero, 2% de segundo estado, que é a representação da nobreza, aí entra a fala lá da colega, e por terceiro, que pega aí quase toda a fatia do bolo, 97%, terceiro estado representado pela burguesia, camponeses, e são os culotes, né? São os culotes. Os camponeses, pessoal, e os são os culotes, é aquela galera, que nem vocês falam, né? Que está com a mão direta na terra, que é a mão que trabalha, é a mão que produz, é a mão que faz gerar o valor, o dinheiro, né? Dentro desse processo, né? Representava, então, a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. A gente tem aí, principalmente no terceiro estado, essa problemática, principalmente do pagamento dos impostos, né? Que é o que abastece, principalmente, o primeiro estado, né? E o segundo, que é a nobreza. Quem eram são os culotes, né? Eles eram os artesãos, os trabalhadores, né? Que é o que, como eu disse para vocês, são aqueles que estão aí, ó, com a mão diretamente ligada à terra, ao trabalho, né? Eles são os trabalhadores e até os pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Eles recebiam esse nome por quê? Porque usavam os elegantes calções, olha que elegante, né? Que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira, né? Então seria essa a veste, né, tão trajada, bem trajada, dos sans-culottes. Olha que bonito. Olha. Não é feio, Tora. Parece que ele tá com uma pantufinha ali embaixo. É, assim, tipo uma calça, como é que a gente chama? Não é uma corsário, né? Acho que é mais ou menos É aquela isso. sorte de moletom, não? É, mas com a boca larga. E olha o sapatinho que bonitinho. Tora. Olha a imagem, vou aderir. Interessante, né? Minhas costas não aguentam mais esse peso de carregar, né? Essa galera toda, né? Aí, sem receber o devido conhecimento, né? Aí nós vamos, além das questões sociais... Burro de carga, né, Sora? É o burro de carga. É literalmente, né? O burro de carga. Além das questões sociais, né, apontadas acima, a França também passava por uma grave crise econômica. Por quê? Em primeiro lugar, né, nós temos aí a questão das finanças do Estado, né, que estavam prejudicadas desde o governo do Luís XV, lá no século XVIII, início do século XVIII. Na verdade, ele durou, né, todo esse período quase, foi até 1774. Piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Essa Guerra dos 7 Anos, nós já havíamos comentado lá, não foi só 7 anos, né? Durou um pouco mais, devido aos reflexos dessa guerra. E, além disso, ao longo, reflexos negativos, econômicos negativos, diga-se de passagem, tá? Além disso, ao longo da década do período do século XVIII, da década de 1780, né, que daí ainda é século XVII, né, 1780, quando vira para 81, vira para o século... Aqui, 1780, ainda século XVII, quando vai para 1781, vira para o século
Gente, nós vamos voltar para o 6º ano? Acho que sim, Sora. No 18, Era difícil. gente. Calma, Tê. Quando entra o 1 aqui, ó, vira para século 18. Ai. Ah, Sora, eu não tava acompanhando o raciocínio. Tá. E é óbvio, tá. Bem capaz. Enfim, bobagens. Não sei que ela tá inventando isso. É piada, Sora, é piada. 11h30 da manhã, ela me inventando coisa de século. Era só o que me faltava. E aí o Paris foi castigado com mais colheitas provocadas por problemas climáticos, né? Então a gente sabe que não é só pela vontade divina, como diziam alguns deuses, né, do antigo Olimpo, que se hoje o céu está bonito, foi porque o deus do sol quis assim. Não, mas essas questões climáticas comprovadas cientificamente levam a crer, então, que as colheitas não estavam muito boas nesse período, né? E aí a gente tem como resultado a situação de exploração do terceiro estado, que é aquela mão que tudo cobre. Quem é o terceiro estado mesmo? Terceiro estado, burguesia, camponeses e sans-culottes, né? A gente tem aí a grave crise econômica que se estendia por toda a França nesse período, mais as ideias de quem? De quem vocês amam? Dos iluministas. O que a gente tem como resultado do processo, como na matemática se expõe? A Revolução Francesa. Então, ela é a soma da exploração do terceiro estado, juntamente com o desgaste da crise econômica e mais o processo dos ideais iluministas, que gera, então, a Revolução Francesa. Viu que bonitinha? Ai, que mimosas. Agora a gente volta para a apresentação e voltamos aí. E aí, pessoal, eu vou botar um vídeo, eu vou deixar um pouquinho o meu microfone aberto, mas depois eu vou silenciar, só para saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Tá ok? Ok. Eu vou desligar a República. Sofia. Cadê vocês aqui? Tá aqui. A Sofia com o áudio ligado, será? O que ela tá fazendo, Sofia? Cadê? Agora que eu me toquei. Tá. Parecia assim, ó, beijando alguém. Eu falei, quem a Sofia tá beijando? Claro, não parece mesmo. Tem a Sofia, né? Covid-19, a Sofia beijando gente. Ver se eu posso. Olha que bonitinha. Me pega. Pegadora. Tempo das revoluções. Então, meus amores, fechem os microfones. Alguns podem fechar a câmera também, que já ajuda. Vai estar meio tremidinha a voz no início, mas daí, depois que eu desligar o meu microfone, ela dá uma melhorada. Só para saber se vocês estão conseguindo visualizar. Na aula passada, a gente viu que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Hoje, a gente vai aprender que o século XVIII também pode ser chamado de o século das revoluções. Na teleaula de hoje, a gente vai estudar as revoluções que aconteceram na Europa e na América no fim do século XVIII. Vamos ver que essas revoluções têm a ver com o fim do poder absoluto do rei, que era a marca do antigo regime. Hoje, a gente também vai entender por que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história do ponto de vista da cidadania. Você lembra do absolutismo, não lembra? Absolutismo era aquele sistema de governo em que o rei tinha poderes absolutos, que começou a ser contestado no século XVIII. Fim do século XVIII. Vários setores da sociedade começam a se manifestar contra o absolutismo. As desigualdades, injustiças e o empobrecimento generalizado provocam um profundo mal-estar entre os habitantes que não gozavam dos privilégios concedidos pelo antigo regime à nobreza e ao clero. O sistema político vigente
continua excluindo as classes sociais que pagam todos os impostos. Por isso, o desejo de reformas urgentes se espalha pelas populações europeias. Os camponeses não aguentam os impostos e as obrigações feudais. A burguesia quer o fim dos privilégios da nobreza e do alto clero e deseja participar das decisões de governo. A nobreza e o alto clero apoiam a monarquia constitucional na expectativa de desempenhar um papel mais importante no governo. Quase todos os países da Europa enfrentam revoltas e rebeliões contra os príncipes e reis absolutistas. O primeiro grande sucesso na luta contra o antigo regime é a independência das colônias inglesas da América do Norte. Filadélfia, Estados Unidos. Querido Steve, finalmente conheci a sua cidade natal. É interessante imaginar que foi aqui que os colonos se reuniram em 1774 e decidiram formar um exército para combater as forças militares da Inglaterra. Deve ter sido muito duro para os colonos ter que lutar contra a Inglaterra durante 7 anos, mas acho que valeu a pena. Pelo menos os Estados Unidos se tornaram um país independente e fizeram uma Constituição republicana, baseada em ideais democráticos. É verdade que a Constituição norte-americana se baseava em ideias que iam totalmente contra o absolutismo da época. Mas não vá pensar que tudo era perfeito. A escravidão, por exemplo, foi mantida naquela Constituição. Mesmo assim, o exemplo da vitória contra o colonialismo inglês se espalhou por todo o continente. E você conhece a história da Inconfidência Mineira, certo? Pois então, os Inconfidentes de 1789 se inspiraram na Revolução Americana para conspirar contra a dominação portuguesa aqui, no Brasil. Mas foi na França que o antigo regime sofreu o golpe mais duro, a Revolução Francesa. França, 1788. O rei Luís XVI governa o país num clima de calamidade econômica. A França se declara um estado falido. Não dá mais para adiar as reformas. O rei cede às exigências populares e forma uma Assembleia Nacional. Mas, na verdade, as intenções do rei são outras. Luís XVI quer apenas ganhar tempo. Ele concentra suas tropas nos arredores de Paris para prender os deputados da Assembleia Nacional. O povo se revolta contra a atitude do rei e toma a prisão do antigo regime, a Bastilha. Paris, França. Querida Maria Antonieta, eu estou escrevendo este cartão na famosa Praça da Bastilha. Era aqui que ficava a prisão do antigo regime francês, que foi tomada pelo povo no dia 14 de julho de 1789. Hoje sobrou muito pouco da Bastilha. Mas acho que os ideais da Revolução Francesa continuam valendo tanto como antigamente. Quando você ouve a frase independência ou morte, o que isso te lembra? Eu me lembro de um fato histórico que libertou o Brasil do domínio de Portugal. Do Dom Pedro I. Não foi ele que fez isso lá quando ele libertou o Brasil do Portugal? Proclamação da Independência. E se eu disser liberdade, igualdade, fraternidade, o que isso te lembra? Além da bandeira de Minas Gerais, da Revolução Francesa. Queda da Bastilha, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade eram os lemas da Revolução Francesa de 1789. No fundo, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade têm a ver com a cidadania, um assunto que ainda não está bem resolvido no mundo em que vivemos. E por isso mesmo, cidadania é um assunto que se discute muito até hoje. O que você acha que deve ser feito para que todo mundo tenha liberdade e igualdade de direitos? Educar a população. Uma distribuição da renda mais equilibrada, mais equitativa. Falta um pouco de humanidade nas pessoas. Muita coisa tem que ser mudada nesse país. Principalmente algumas leis que, além de não funcionarem, a impunidade é muito grande. E na época da Revolução Francesa, o que foi feito para garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade? Partiu o próximo vídeo. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Você já está sabendo das novidades? Que
novidades. A Assembleia decretou o fim da servidão, dos privilégios, dos dízimos da igreja, dos tribunais excepcionais e dos títulos de nobreza. E instituiu a igualdade no pagamento dos impostos. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Agora o absolutismo terminou mesmo na França. Ai, tem mais, meu amigo. Mais o quê? A Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na prática isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que acabou a tortura e acabaram as perseguições religiosas. Finalmente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vingaram na França. Viva a Revolução! Viva a Revolução! A Revolução Francesa foi ainda mais longe. Ela mexeu com a estrutura do exército, do poder judiciário e até mesmo com a estrutura da igreja. Além disso, modificou o calendário. Em outras teleaulas você vai ouvir falar no brumário ou no termidor. São nomes de meses que por um breve período marcaram as datas na França. Mas, por incrível que pareça, o rei continuou no poder. O rei Luís XVI tinha tentado escapar com sua família para a Áustria, como muitos nobres já tinham feito. Mas ele foi reconhecido e acabou sendo preso. O rei foi acusado de traição. Só que graças a manobras políticas houve uma conciliação. Uma nova constituição foi promulgada, transformando a França numa monarquia constitucional. França, 1791. O poder executivo continua nas mãos do rei. Ele pode aprovar ou vetar as leis elaboradas pela Assembleia Legislativa. E os chamados clubes políticos se mobilizam para eleger os deputados da Assembleia Legislativa. O Jornal de Marat, um dos mais importantes líderes revolucionários, incita o povo a eliminar os traidores dentro da França. O povo toma as prisões e mata membros da nobreza e do clero. Enquanto isso, exércitos franceses tomam a Bélgica, a Holanda e o norte da Itália. Esses países se proclamam repúblicas aliadas e adotam os princípios revolucionários da igualdade e da liberdade. É nesse momento que as cabeças começam a rolar. Os deputados jacobinos assumem o controle da situação, liderados por Robespierre. O nome jacobinos vem do convento onde esses revolucionários costumavam se reunir. Os jacobinos sentavam-se à esquerda e os girondinos à direita na Assembleia Popular. Por isso, até hoje, nós usamos a palavra esquerda para descrever posições políticas revolucionárias e a palavra direita para posições políticas conservadoras. Os jacobinos propuseram o fim da monarquia. Eles queriam que a França fosse uma república. E o caminho que eles escolheram para isso foi cortar a cabeça dos inimigos, na guilhotina. Inclusive a do rei Luís XVI. Olha ela aí. Sabe que a guilhotina me lembra uma música do Noel Rosa? Música do Noel Rosa? A letra é assim, olha. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço um infeliz autor da guilhotina de Paris. Mas sabe que essa música é verdadeira, né? Porque o cara que inventou a guilhotina, que aliás era um médico chamado Guilhotin, acabou perdendo a cabeça no próprio invento. Pô, que interessante isso. Mas muita gente foi guilhotinada nessa época, né, Vicente? Mas sabe o que eu não entendo? O que estava acontecendo naquela época para tanta gente morrer na guilhotina? Pois é. França, janeiro de 1793. O rei Luís XVI é decapitado. No interior do país, os monarquistas se rebelam, iniciando a guerra civil. Com a morte do rei, a situação piora. A Áustria lidera uma coalizão europeia contra a França. Em pouco tempo, os girondinos acusados de não defenderem a fundo os interesses da Revolução também são considerados inimigos do povo e enviados para a guilhotina. Os jacobinos tomam poder e instituem o Comitê de Salvação Pública. O comitê, presidido por Robespierre, implanta o terror jacobino. Persegue nobres, girondinos e todos aqueles que contrariam suas decisões. Apesar disso, os exércitos revolucionários organizados pelo comitê conseguem destruir a coalizão europeia em poucas semanas. Com o fim da ameaça externa, o terror jacobino já não se justifica mais. Em julho de 1794, um golpe acaba com o Comitê da Salvação Pública.
Robespierre e seus companheiros são guilhotinados. É o fim do terror jacobino. Robespierre perdeu a cabeça. E um ano depois, a França ganhou uma nova Constituição. Grandes reformas foram feitas e os princípios revolucionários de liberdade e igualdade foram difundidos em toda a Europa. Mas na França as coisas não iam tão bem. O governo não conseguia manter a ordem interna, nem controlar as disputas entre os vários partidos políticos. Foi aí que um jovem e vitorioso general encabeçou um golpe de Estado e iniciou uma nova fase do processo revolucionário francês. Esse general era Napoleão Bonaparte, um nome que você com certeza já ouviu muitas vezes. Nós vamos ver o que aconteceu na França e na Europa depois que Napoleão assumiu o poder em uma outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o século XVIII foi uma época de revoluções. Revoluções que acabaram com o absolutismo e o antigo regime. Nas colônias inglesas da América, a luta dos colonos contra a dominação britânica teve como resultado a independência e a formação dos Estados Unidos. Na Europa, a Revolução Francesa mudou o curso da história. Com o tempo, a França se tornou uma república e os ideais de liberdade e igualdade se espalharam por toda a Europa. Agora você já tem toda a liberdade de abrir o seu livro de história. Agora você já tem toda a liberdade de voltar ao slide anterior para ver de que forma essa crise política acabou, então, né, ocasionando diversos problemas na estrutura francesa, né? Então, o vídeo veio, então, para dar uma organizada nos pensamentos de vocês, tanto do que nós vimos na aula passada, quanto nessa aqui, através do slide, né, pessoal? A gente vê aí, principalmente, a formação de um regime político, né, que é bem parecido com o atual, que nós temos hoje, né, na qual tem eleições, nós temos aí alguns que são da direita, outros da esquerda. Vocês ouvem tanto falar sobre isso, né, na atualidade, fulano que defende direita, fulano que defende esquerda. Surgiu aí, na França, esse vocabulário, né? O que é direita? Direita seria a situação, né? Os partidos, vamos dizer, da situação, que defendem o governo atual. O que significa esquerda? Esquerda significa, então, esses partidos que fazem oposição ao governo atual, tá? Então, a denominação direita e esquerda, dentro do sistema político, a gente vê, então, surgir aqui, né? Quando se fala, então, nessa nova estruturação política, após, né, esse regime absolutista que surge, então. Por isso que eu digo anteriormente, né, lá, quando eu perguntei, quem é esse sistema absolutista, né, que a gente estudou nos conteúdos passados? É o sistema dotado por reis, né? A partir do momento que esse regime cai, a gente tem, então, um outro tipo de esquema, voltado, então, para a participação política mais abrangente de outras pessoas, né, que não o rei. Voltando ao nosso querido slide, né? Pessoal, perguntas até aqui, dúvidas? Pergunta, dúvida? Não? Ai, não. Oi. Quem é o Urso? É o Nicolas? Sim, senhor, é que não tem nada, é uma dúvida. Fala, Nicolas. Ah, não. Eu que não tenho nenhuma dúvida, senhor. Isso, fala, amor. Ah, tá, não tem. É que tá ruim teu microfone, tá com chiado. Professora, a Gabi falou que ela
não consegue entrar mais. Ela tá pedindo para entrar na Parece aula? reunião inexistente. Eu não sei se depois o link cai fora. Ela tá pedindo para entrar? O meu saiu do nada também, senhor. Mas aí consegui entrar de volta. Pelo menos sei. Pois é, quem sabe ela tenta. Porque para mim não tá aparecendo aqui solicitação de entrada. Deve ser o dela lá. Então, pessoal, o que apareceu ali no vídeo, né? Então, as fases do processo revolucionário. Em 1789. Oi? Eu tenho uma pergunta. Voltamos. Foi ali que foi um médico que tinha feito a guilhotina, né? Ô, Miguel, falou só um pouquinho mais alto que a senhora não está te ouvindo. Tá bom, peraí. Pode falar. Peraí, senhora, que meu fone tá caindo que nem... Agora eu tô te ouvindo melhor. Tá. Eu tava perguntando por que o médico criou uma guilhotina. Pois então, né? Eu não sei te explicar detalhadamente essa fase, né? Mas tu viu que ele foi traído pela própria criação, né? Que ele acabou sendo morto na própria guilhotina. Sim, mas, tipo, por que um médico criar uma guilhotina? Uma guilhotina. Pois então, vamos pesquisar sobre isso, né? Vamos aprofundar o nosso conhecimento para saber o porquê, né? Ok. Vamos aprofundar o nosso conhecimento dessa criação, né? Tá aparecendo o que aí para vocês? Tá aparecendo o slide para mim. Tá, porque é que eu tava te enxergando, Miguel. Tava olhando ali, Então, o que a gente tem aqui, né? A convocação dos Estados Gerais, com a questão do voto, primeiramente, o voto por Estado, né? Quanto à forma de votação, primeiro o voto geral, o voto por Estado, e depois o voto por cabeça. Quando se fala em voto por cabeça, quer dizer por indivíduo, né? Quando a gente fala, tipo, renda per capita, renda por pessoa, né? Per capita quer dizer isso, renda por cabeça, por indivíduo, por cada pessoa, né? Significa isso. Depois, a não aceitando o voto por Estado, o terceiro Estado retira-se da reunião e decide, então, se reunir separadamente. Os apoiadores, então, dos deputados, né, deputados dissidentes da nobreza, dissidentes são os que saíram desse grupo, né, que vêm desse grupo, e do clero, o terceiro Estado, então, declara estar reunido em Assembleia Nacional. Então, apoiados por deputados dissidentes que saíram, né, da nobreza e do clero, saíram da nobreza e do clero, o terceiro Estado, então, se declara estar reunido em Assembleia Nacional para discutir, então, essa sistemática da convocação dos Estados Gerais. Aqui a gente tem, então, uma ilustração que mostra de que forma se deu essa reunião, né, dos Estados Gerais. Olha que bonito, né? Eles tinham uma classe. Aqui é a representação do quê? Da tomada da Bastilha, né? Que foi, então, em 14 de julho de 1789, século século 1789, século 18, Sora, ai que saco, né? Século 18, né? Era isso que vocês queriam dizer, só que o teu microfone travou. E aí, pessoal, de 1789 a 1792, nós tivemos, então, a questão da Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte, que dizia o quê? Decretava o quê? A abolição dos privilégios feudais, né, dos senhores feudais. Ela aprovou a Constituição Civil do Clero, confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica. Isso é muito interessante, né? Quando se fala em confisco da instituição do clero, né, da própria igreja. A igreja é essa rica, como eu sempre falei para vocês, grande proprietária de terras, né? A publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
Essa declaração ela foi instaurada em 1791, né? Ela foi aprovada, né, e incorporada à primeira Constituição Francesa em 1791, né, como diz aqui. E logo, então, nós temos aqui alguns ditos, né, dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que defendia principalmente o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei, né? E isso a gente já vinha falando desde os ideais da Revolução, né, no início, e também da conjunção do Iluminismo, né? Defendia o direito à liberdade, tá? À propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Tá? Não se fala em questões vitalícias, né? Mas da igualdade a todos perante a lei. Tá? A Constituição, então, gerou uma forma de governo que passou a ser uma monarquia constitucional. Ela acabou estabelecendo-se a questão do voto censitário. O que é voto censitário? Voltando, o que vocês entendem ou sabem, né, sobre censitário? O que é o censitário? Oi? Alguém querendo falar? Eu não sei o que é Professora, eu pesquisei aqui e apareceu que é a concessão do direito do voto apenas àqueles cidadãos que atendem certos critérios econômicos. Certos critérios econômicos. Mas que estranho, né? Estabelecer um voto através de critérios econômicos, quando a gente fala anteriormente que se defende um direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. E aí a gente tem como forma de governo, e passa a ser novamente uma monarquia constitucional, uma ideia de voto censitário, que estabelece, então, uma restrição entre esse grupo, né? E aí nós temos aqui a questão da escravidão ainda existente nas colônias. Parece que é um movimento contrário, não? Por isso, ali o sinal do ponto de interrogação, como é que se dá isso? Se anteriormente se fala numa declaração, né, na instalação de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, na qual se defende o direito a uma liberdade, a uma propriedade e uma igualdade de todos perante a lei. Né? Então, vamos pensar. Aí a gente entra na questão da monarquia constitucional. Existe uma manutenção da monarquia como forma de governo, né, que dava ao movimento um ar de continuismo. Continuismo quer dizer o quê? Continuidade ao quê? Nós temos aqui as lideranças populares, que aumentavam seu prestígio perante as massas, junto às pessoas, né? Quando se fala junto às massas, é junto à população, junto à pessoa, e entre elas se destacavam, então, Danton, Marat e Robespierre, principalmente o Robespierre, né? Um dos líderes desse prestígio, dessa representação junto às massas. Os partidos políticos, eles começavam a se delinear, eles começavam, então, a se moldar perante esse olhar da população. Aí, como diz lá no vídeo, né? Quem eram esses girondinos jacobinos, né? Principalmente girondinos e jacobinos. Girondinos, quem eram? Né? Principalmente representantes da alta burguesia, eles defendiam uma posição moderada de garantir a sua riqueza econômica. Então, a gente pode entender que os girondinos é uma massa que representava, então, a alta burguesia, né? Uma pequena leva que representava, então, a alta burguesia. Quem eram os jacobinos? A representação à pequena e média burguesia. Então, vamos dizer, aqui eu tenho a representação da alta camada
E aqui eu tenho a representação popular, jacobinos, representava a pequena e média burguesia, e o proletariado, aquele que estava trabalhando, aquele que está com a mão diretamente ligada ao trabalho. E aí eles defendiam uma posição mais radical em benefício dos oprimidos, né, perante os seus opressores. Então, os oprimidos, camada popular, opressores, a alta burguesia. Planície ou pântano, né? Entra aí uma questão meio geográfica. Representava a burguesia financeira. Não tinham posição política, então eles não tendiam para um ou para outro partido. Eles acompanhavam, então, apenas os vencedores. Existia, então, uma união entre girondinos, que é a massa da burguesia, e o grupo da planície, né? A planície, então, que davam aí essa representação à burguesia financeira. Tem alguém copiando isso aqui? Alguém está mandando mensagem? Não. Entendi que tinha alguém pedindo para parar nesse slide. Não? Sim. Não. Não, então. A convenção, né? Então, para a gente dar aí encerrando essa primeira parte, nós temos o fim da burguesia, da monarquia, que estabelecia, então, a república. Nós temos o domínio inicial dos girondinos. Sora, quem é os girondinos mesmo? É aqueles que representavam, então, a alta burguesia. Nós temos, então, o domínio inicial dos girondinos, que dominava a alta burguesia e procuravam conter o quê? O avanço das massas populares. Pessoal, onde há o avanço das massas populares, há problema, há conflitos, né? Então, vamos conter essa galera. Julgamento e condenação de Luís XVI na guilhotina. Ameaça à invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que, então, os jacobinos, Sora, quem é os jacobinos mesmo? Jacobinos é aquele que representava, então, a média burguesia e também o proletariado. O que acontece, então, com os jacobinos? Obtiveram o quê? O quê? O apoio dos sans-culottes e chegariam ao poder, então, em 1793. E assim começa, então, essa invasão e o domínio dos estrangeiros nesse processo. Aqui tem uma ilustração do dia da execução de Luís XVI. A guilhotina. Aqui é o Danton e o Marat. Robespierre, o grande líder, né, nesse processo. E aqui entramos na fase do terror. Essa parte, pessoal, eu vou deixar, então, para a nossa próxima aula, tá? Tá bom. Vou deixar para a próxima aula. O Miguel, né, vai trazer aí a sua pequena pesquisa para compartilhar conosco, o porquê que um médico criou uma guilhotina, que depois ele deu um tiro no próprio pé, né? Acabou ele sendo o guilhotinado. Fale, Miguel. Tá bom. Tá bom. Professora, eu não encontrei. Não Agora eu encontrei tinha pesquisado no É Google, mas porque eu o não mundo encontrei dá nada. voltas. Mas depois eu procuro mais aprofundado e vou tentar. Isso. Daí tu Eu traz... caí no finalzinho da aula, aí eu não consegui entender, eu vi o resto no YouTube. Porque eu caí, eu não sei o que aconteceu, que eu caí e não consegui entrar. Tava aparecendo lá, reunião inexistente. Eu fiquei, ué, inexistente como? Eu caí e consegui entrar. Eu não tinha conseguido estranho. É que daí só consegui voltar agora há pouco. A página. Pessoal, então, vou estar enviando um esqueminha para vocês, tá? Para vocês darem uma lida para a próxima semana. Não tem exercício, é somente o texto para que vocês leiam, né, o esquema e a gente continue na próxima aula. Eu prefiro fazer assim, tá?
Porque a não ser que alguém queira muito. Até a videoaula, Sora. Oi? A videoaula também. A videoaula. Sim, eu vou compartilhar o link com vocês também, tá? Bom. Porque é bem bom. Eu gosto muito, assim, porque dá uma clareada nos pensamentos, não é? Sim. Eu tô falando que ela deve sair. Professora! Eu tô tremendo de medo, eu tava chorando agora, eu parei de assim, ai, que medo. Então tá, meus amores, bom final de semana, tá? Descansem um pouquinho e até a próxima aula. Espero aqueles retardatários que tem que ainda me enviar hoje o trabalho. Sora, eu lhes Tem que deixar meu ok lá, Sora. Beijo a todos. Beijo, Tchauzinho. Beijo, Sora. Tchau. Tchau, Sora. Beijo. Tchau, beijo, gente. Tchau, Sora. Tchau.